Resolvi recomeçar a vida totalmente aos 37 anos de idade. Ai, aquele momento que a gente ri, mas é rindo de nervoso. Para quem assistiu um primeiro vídeo que eu postei nesse canal, eu vim falar sobre outra coisa, vim falar sobre emagrecimento após os 30 anos, mas esse é um assunto que eu acho que ia ser difícil de eu levar a longo prazo. Então, eu sinto no meu coração que eu preciso aqui trazer minha vida para vocês. Vai ser uma forma também de eu documentar essa grande mudança na minha vida. E quem sabe lá na frente eu olho para trás e reveja, né, revisite esses vídeos do passado e lembre, nossa, nessa época foi difícil. Bom, se você está chegando aqui agora nesse vídeo, acredito que muitos de vocês, meu nome é Nádia e eu tenho 37 anos. Peço perdão por esse ângulo horrível que eu tive que colocar vocês, mas é o ângulo que eu tenho para o momento. Tô sem tripé e veio uma inspiração aqui de ligar a câmera e gravar e eu vou abrir meu coração aqui com vocês, tá? Vai ser um vídeo introdutório para esse canal, que seja um dos muitos vídeos que virão. Eu já tive outros canais no YouTube, só que eu sentia que não era aquilo ainda, não... Eu achava que não estava perfeito ainda, daí eu acabei excluindo o vídeo, excluindo o canal. Então, eu quero trazer todos os conteúdos que eu for trazer aqui vai ser relacionado ao que eu estou passando no meu momento de vida presente. Isso vai ser muito mais leve para mim, tá? Serão, né, vídeos sem edição, sem cortes, porque de fato eu não tenho tempo de editar. Quem nunca editou vídeo não tem a dimensão do quão difícil é editar. Gente, é muito trabalhoso, é bastante tempo que demanda e eu realmente, de fato, não tenho esse tempo para o momento. Então, meus vídeos serão bem crus, assim, sabe? Bem vida real mesmo, mesmo, mesmo. Então, é o que eu quero trazer para vocês, assim, sempre o que há de realidade sem mascarar, né? Porque tem muitas pessoas que vêm no YouTube, até mesmo no Instagram e outras plataformas que não trazem a vida real como ela é, né? Então a gente olha de fora a vida de outra pessoa e a gente acha que tudo tá caminhando bem, tudo tá perfeito. Ah, tem um erro ou outro que as pessoas escolhem a dedo pra falar disso nos vídeos e nos conteúdos, né? Mas para mostrar um pouco de verdade na vida delas, mas dificilmente a pessoa realmente vai trazer verdades de verdade, né? Verdade de verdade. É pleonasmo. Mas, enfim. Bom, para introduzir um pouco da minha vida para vocês, eu nasci na cidade de São Paulo e eu mudei pro Paraná. A gente não tem script, não tem nada para esse vídeo, eu tô tirando tudo da minha cabeça, tá? Então, perdão se eu devagar um pouco. Devagar? 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 Devagar, devagar. Ah, vocês entenderam. Se eu me perder, né? Então, eu nasci em São Paulo e eu mudei para o interior do Paraná quando eu tinha 5 para 6 anos. E eu cresci numa cidade pequena, chamada Jandaia do Sul. E lá morei por uns 20 e tantos anos, tá? Então, eu estudei lá, meus primeiros trabalhos foram lá, trabalhei com diversas coisas diferentes na minha vida. Trabalho desde os 16 anos de idade. Então, minha família era eu e minha mãe, né? No princípio ali, porque meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, foi por esse motivo que a gente se mudou para o Paraná. Minha avó morava lá por parte de mãe, a gente morou um tempinho com ela ali, depois minha mãe foi procurar uma outra casa para eu e ela morar sozinha. Daí minha mãe chamou uma prima minha para morar junto comigo, que era de São Paulo, e ela morou comigo muitos anos também. E bom, minha mãe ela teve problema de saúde mental quando eu tinha
8 anos de idade, ela teve a primeira crise de esquizofrenia dela, tá? Então, minha mãe tem a questão de esquizoafetividade e ela tomava medicação quando ela via que ela estava precisando e quando ela achava que ela não precisava mais, ela parava de tomar a medicação. Então, resumindo aqui para vocês, uma vez por ano eu tinha que internar minha mãe, tá? Sobre isso, se vocês tiverem interesse, eu conto mais futuramente. Enfim, daí quando eu tinha 16 anos, 15 anos aliás, minha irmã mais nova nasceu. Minha mãe namorou com um rapaz lá e queria muito ter filho, queria muito ter filho. Ela falou, vou ter filho, vou ter filho. E aí engravidou e teve minha irmã. Então, quando a minha irmã nasceu, eu já tinha ele 15 anos. Cuidei da minha irmã, porque minha mãe tem esse problema, né, da esquizofrenia. Os primeiros 6 meses de nascimento ali da minha irmã, eu que cuidei, porque minha mãe ficou internada praticamente esse tempo todo. Ela saiu e voltou de novo, porque ela ainda não estava bem. A questão hormonal mexeu muito com ela, sabe? Então, foi difícil da medicação estabilizar, sabe? No organismo dela. Então, foram ali em torno de 6 meses que eu cuidei da minha irmã quando ela era pequenininha. Então, a gente tinha uma relação muito, muito próxima, assim, sabe? E com os 16 anos eu tive meu primeiro trabalho. Eu era professora de balé. Eu fazia balé na época, comecei a dar aula para criancinha, assim. E trabalhei com isso por 3 anos. Aí, mais pra frente na minha vida, eu me formei, né, na escola. Não quis ir pra faculdade direto, porque eu não sabia o que eu queria ainda. Tava me encontrando no mundo, né, vamos se dizer. E quando eu escolhi a faculdade foi psicologia, né, a faculdade escolhida para eu fazer. E quando eu me formei na faculdade, eu comecei a trabalhar na área, lá na minha cidade mesmo. Fiz uns outros estágios, vários estágios que eu fiz, mas quando eu consegui me firmar mesmo, vamos dizer assim, na profissão, eu estava trabalhando na minha cidade. Então, trabalhei lá por 2 anos, eu ganhava muito, muito, muito pouco. Era um trabalho de estágio também, só que eu fazia tudo, assim, tudo, fazia laudo, fazia tudo. Eu já era formada, né? Então eu já podia assinar como psicóloga, eu fazia tudo. Como uma psicóloga normal faça, que o contrato, assim, e o mais importante, né, o FASME era de estagiária, daí isso era pela prefeitura, né, a prefeitura queria me contratar com contrato de psicóloga mesmo, só que pagando ali perto de um salário mínimo, né, e aí eu fiquei muito chateada na época, sabe, porque não é fácil. A faculdade de psicologia não é fácil, eu estava fazendo a minha segunda pós-graduação, né? Nessa época já eu estava fazendo minha segunda pós-graduação, então é muito gasto, a gente investe muito dinheiro e eu sinto assim que, pelo menos na minha área, lá nessa região onde eu morava, a profissão era muito desvalorizada, assim, muito desvalorizada e quem conseguia empregos melhores, assim, eu percebia pelo menos, né? Pode ser coisa da minha cabeça, mas era só assim, era concursado, era muito raro, assim, muito raro. E era tipo uma vaga ou outra no hospital X, sabe? Não era todos os hospitais também que pagavam bem, enfim. No interior era bem difícil, assim, né? E fora que o Brasil já nessa época já tinha um custo-benefício alto, né? Você paga muito caro nas coisas e enfim. Aí, desculpa, daí tem o meu irmão mais velho, que ele foi adotado pela família quando eu tinha ali em torno dos 15, 16 anos. Ele o pai dele tinha falecido, né? A mãe biológica já não tinha mais também. Então eu, minha mãe, minha família adotou ele pra nós, né? Então tem esse meu irmão mais velho também. E ele já estava morando em Curitiba, tá? Desculpa a história meio confusa, mas acho que vai fazer sentido no final. E ele já estava morando em Curitiba. Ele falava, Nádia, Nadinha, vem pra cá, vem morar pra cá. Curitiba é muito bom.
aí você vai ter melhores oportunidades e tal e tal. E eu tentando tomar coragem. Imagina, eu 20 e poucos anos morando no interior, eu tinha essa vontade, sabe? Sabe que no interior, assim, eu tava angustiada porque eu sabia que ali eu não ia crescer, sabe? Então, uma coisa que eu sempre busquei na minha vida foi crescimento, assim. Só que financeiramente eu sempre fui péssima, porque eu sempre entrei em empresas que pagavam muito mal. E eu sempre tive oportunidade de trabalho que pagavam muito mal. Já fui, bartender, waiter, como que fala? Garçonete. Já fui garçonete, bartender também. Vixe, já trabalhei com muita coisa. Já fui ajudante de costureira de alta costura. Eu fazia reformas em vestido de noiva, vestido de madrinha, essas coisas, sabe? Não sei costurar, na verdade, tá? Mas eu sabia fazer reforma, que eu aprendi o que precisava aprender para fazer o meu trabalho, né? Eu precisava de dinheiro, precisava trabalhar, então eu aprendo que precisa ser necessário para eu conseguir trabalhar. Enfim, daí quando eu tomei coragem de ir para Curitiba, meu contrato de estágio estava acabando mesmo lá no interior, daí eu resolvi, falei, vou, janeiro de 2020. Aí eu entrei numa empresa como bartender. Deu 45 dias, mais ou menos, em fevereiro. Começou oficialmente a pandemia no Brasil, né? Lockdown, aquela coisa toda. E nisso fiquei, né? Como bartender. Depois de bartender, eu ainda consegui um outro trabalho como assistente administrativo e assistente de comunicação num ateliê de bolo. Não sei fazer nem brigadeiro, gente, mas eu ajudava na parte de atendimento de cliente no WhatsApp, fechamento de pedido, encomendar bolachinhas, combinar a entrega de bolo, etc., com motorista que era entregador, enfim. Mas não sei fazer nem brigadeiro de panela. Mas eu aprendi o que eu precisava aprender para aquele momento, para eu trabalhar nesse trabalho. Então, eu não consegui trabalhar na minha área, em Curitiba, por fim das contas. Acabei ficando fora da minha área de atuação após isso, sabe? Então, até que encontrei uma empresa que pagasse um valor melhor, tinha melhores condições, tinha Unimed e tudo mais. Então, minha primeira grande mudança de vida foi quando eu era criança, e eu não escolhi, né? Minha mãe que escolheu mudar de São Paulo, sair de São Paulo e ir para o interior. Então, foi minha primeira grande mudança. Minha segunda grande mudança, quando eu saí de Jandaia do Sul, do interior do Paraná, para Curitiba, foi uma grande mudança. E eu comecei a namorar há 2 anos atrás. Daí vem minha terceira grande mudança, que é a atual que eu tô vivendo agora. Então, calma que vai fazer sentido, gente. Minha terceira grande mudança foi quando eu conheci o meu noivo atual, tá? 2 anos atrás, mais ou menos. Quando a gente se conheceu, ele já falou, né? Ele falou, olha, eu tenho vontade, daqui a uns 7 anos pra frente, poder me mudar, ir para a Europa, poder procurar melhores oportunidades de qualidade de vida, de trabalho e tudo mais, porque no Brasil também tem essa questão, né? A gente dá 3 passos para frente e 2 para trás, porque quando a gente acha que vai sobrar um dinheirinho, na verdade a gente tem IPTU, IPVA, tem muita coisa para pagar, fora que o dinheiro não rende, né? Por mais que eu estava ganhando um pouco melhor nesse último trabalho, na verdade bem melhor do que eu já ganhei nos outros lugares, mesmo assim você não tem esse poder aquisitivo, esse poder de compra, né? Acho que é poder de compra que fala, poder de compra, para você poder conquistar suas coisas. Em dezembro vem o 13º, mas tem que guardar dinheiro porque em janeiro vai ter o IPTU e o IPVA, sabe? Então não sobra assim para você conquistar sonhos, né? O dinheiro que a gente trabalha no Brasil é pra gente viver, ou às vezes até mesmo sobreviver, né? Ai, é difícil, é difícil. Então, assim, eu já tinha essa angústia dentro de mim, o meu noivo mais ainda também, né? E a gente quis muito sair ele queria muito, falava muito sobre sair do país. Eu já incentivava minha irmã mais nova em sair do país também. Eu nunca imaginei, na verdade, eu saindo porque eu achei que pra mim não fosse possível, tá?
eu achei que pra mim não fosse possível porque, não sei, sabe quando você não vislumbra essa realidade pra você? Você acha que é demais pra você? Sabe quando uma coisa que você olha e fala, nossa, isso é demais pra mim, é too much. Too much for me. Então eu nunca imaginaria sair assim. Pra mim já era difícil de imaginar. Quando eu era jovem, eu queria muito fazer faculdade fora. Muito, muito, muito. Mas com esse problema da minha mãe, eu não pude estudar fora. Eu tive que estudar numa faculdade que era perto da minha casa. Eu não podia deixar minha mãe, não podia deixar minha irmã nova, né? Então, quando a minha irmã nasceu, eu jurei pra mim mesma que eu não ia deixar ela passar as dificuldades que eu passei com a minha mãe quando eu era criança, sabe? Depois de um tempo, depois que a minha irmã nasceu, depois a minha irmã tinha uns 5 anos já, minha mãe admitiu que ela tinha esse problema, que ela tinha que tomar medicação, que ela não podia parar a medicação sozinha, então medicação psiquiátrica nunca pare sozinha, a não ser que o médico te dê alta de verdade. Agora o problema da esquizofrenia, você não tem alta nunca, né? É uma medicação que você vai ter que tomar para sempre, porque biologicamente o seu cérebro não produz eu não sei falar muito bem, né, gente? Eu sou formada ali na psicologia, mas eu não entendo muito essa parte neural ainda, eu não fiz pós em neuro, não. Mas biologicamente, o seu cérebro ele não consegue produzir as químicas importantes e balanceadas conforme deve ser. Então você tem que tomar medicação para a vida toda. Então tem problema, tem distúrbios psicológicos que você toma medicação em momentos pontuais, assim como eu tomei, que eu vou falar sobre isso ainda. Foram momentos pontuais e que eu precisava de verdade, assim, mas era um tratamento de 1 ano. Então, esse tratamento acabou, eu consegui passar pela situação e tal. E só que não é o caso da minha mãe, ela tem que tomar medicação para sempre, né? Então, e ela não admitia isso, né? Quando a minha irmã tinha uns 6 anos de idade, só que ela foi admitir isso para ela mesma e ela passou a tomar medicação corretamente, sabe? Enfim, mas eu tinha prometido pra mim mesma que a minha irmã não ia passar por isso, então por isso eu decidi e precisei, na verdade, de fazer essa decisão, não tinha outra escolha, na verdade, em estudar numa faculdade perto da minha casa, tá? Então, eu sempre quis estudar fora, nossa, sempre, assim, eu imaginei que pra mim não seria possível nem se fosse em outra cidade, imagine em outro país. Enfim, daí meu noivo falou, eu quero muito, então daqui uns 7 anos eu gostaria de me relacionar com uma pessoa que daqui uns 7 anos pudesse me acompanhar nessa trip, né, de mudar de país. Aí eu imaginei, daqui uns 7 anos, beleza, ele pretendia ir pra Europa, né? Fim das contas, a Europa é too much caro, né, gente? Meu Deus. Juntar dinheiro pra... Porque assim, a gente tem que ter um dinheiro pra iniciar uma vida nova, né? E aí, se guardar dinheiro para usar no Brasil já é difícil, agora guardar dinheiro no Brasil para converter em euro, nossa, é pior ainda, né? Quase 8 vezes mais, né, do que o real. Então é bem difícil, bem complicado. Estados Unidos é 5 vezes mais, quase, né? É 5, 6 vezes mais. E daí meu noivo veio com os pais dele, conheceu os Emirados Árabes Unidos, conheceu algumas cidades por aqui, alguns Emirados, e se apaixonou aqui pelo lugar e tudo mais. E aqui é o dirham, né? E o dirham, ele é 1,34 a cada R$ 1 é 1,34 dirhams. Com a taxa de conversão, que tem aquelas taxas de conversões, tem enfim, eu não sei, não entendo dessas coisas, mas na hora que a gente vai converter, acaba sendo um pouco mais, acaba sendo 1,70, 1,75 por aí. Então vamos colocar ali 1,75 a cada R$ 1, né? Então se torna um pouco mais fácil, né? Imagine, que para ir para a Europa é 8 vezes mais, né? O euro lá. Então juntar dinheiro para gastar em euro, seu dinheiro não rende nada. Nossa, o dinheiro não vai dar, sei lá, mesmo que você. Só se você tiver ajuda, tiver sei lá, um big terreno para vender ou qualquer coisa assim. Mas pra mim, na minha realidade, impossível. E aí o Léo se apaixonou pelos Emirados Árabes Unidos e aí ele falou, vamos pra lá então? Falei, vamos. Ai, minha gente, cá estou. Estou aqui já fazem 5 meses, estou fazendo intercâmbio aqui porque quando eu cheguei, zero inglês, gente, zero inglês, assim. Eu tentei fazer
algumas aulas assim, não com professor, porque eu não tinha também essa condição de pagar professor no Brasil. Tentei fazer Duolingo, tentei dar uma estudada por conta, mas por conta a gente não sabe o caminho que a gente tem que fazer, por conta é muito difícil, a gente não tem um caminho claro para seguir, assim. Tem muitas pessoas que são autodidatas, né? Eu admiro essas pessoas. Nossa, eu tenho uma invejinha branca dessas pessoas, mas eu não sou dessa pessoa autodidata de aprender sozinha assim, não. Só um minuto, gente. Sem cortes, lembra? Então, não sou essa pessoa autodidata. E então eu falei, então quando chegar lá eu vou aprender, ou aprendo ou eu aprendo, né? Então fiz a minha inscrição na escola de intercâmbio e vim. O meu noivo, ele tem o inglês fluente, então ele fez aula desde muito tempo lá no Brasil, ele ganhava melhor também, né? O salário dele era bem melhor lá. E então ele pôde fazer aulas com o professor Renato, maravilhoso ele, inclusive. Eu vou deixar, se quem tiver interesse de fazer aulas online, o professor Renato dá aulas online. Ele é perfeito, nossa, maravilhoso. O que eu falando aqui pra vocês, eu não sei se dá pra ter acho que não dá pra ter essa noção, mas ele é um super professor mesmo. Só que ele não dá aula pra quem tá começando o inglês, quem tem zero inglês. Ele dá aula pra quem já sabe alguma coisa de inglês e quer melhorar e melhorar o inglês, lapidar, sabe? Enfim. Qualquer coisa, se alguém quiser, pergunta aqui nos comentários que eu deixo o arroba dele do Instagram, tá? Mas fiz então essa inscrição e tô fazendo esse curso online, esse curso presencial aqui nos Emirados Árabes Unidos. E cá estou, nada mais, nada menos, que eu nunca imaginei na minha vida, na minha life, na minha life é boa, né? Dubai, Dubai, surreal, né? Surreal. Quero trazer tudo pra vocês, de como que tá sendo. Então, toda essa história aqui que eu tô trazendo pra vocês é pra entender da onde que a gente vai partir desse ponto, né? A gente vai partir desse ponto. Então, assim, eu sou uma pessoa com muitas camadas, né? Eu sou uma pessoa com muitas camadas, então eu quero trazer pra vocês tudo que houve de dificuldade, tudo que tá sendo de verdade mesmo. Aqui agora tá verão, a gente tá no verão em agosto, então tá too much hot, bem quente, quente, quente. Eu olhei no celular agora, tava 44 graus. E a sensação térmica de quando a gente anda na calçada, assim, na rua, nas calçadas na cidade, pode colocar entre 8 a 10 graus a mais. Então se tá 44 graus, a sensação térmica vai ser lá para 50, né? Tem dia que chegou aqui 55 graus de sensação térmica. Então o calor é realmente too much, mas dentro dos ambientes é fresquinho, né? Porque todo o ambiente é climatizado, senão a gente não sobrevive aqui. Tem piscina, inclusive eu tô aqui do lado da piscina. Tô passando calor aqui porque eu tô na área externa, porque eu tô até de coquinha. Tô passando um calor aqui porque aqui no prédio onde eu tô morando não tem office room office, não sei. Às vezes eu troco as coisas nos inglês, gente. Aí tem uma academiazinha, uma academiazinha, e do lado tem uma salinha de games, assim, tipo, pra você jogar videogame, assistir TV, ou um mini cinema, vamos dizer assim, né, que é uma TV bem grande. Um barzinho, assim, mas não tem parte de trabalho, sabe? E eu moro num estúdio com meu noivo, e ele tá no estúdio agora descansando, tá no meio do dia, ele descansa no meio do dia. Depois eu explico mais sobre o trabalho dele, quem tiver interesse. Só que eu acho que ele não vai aparecer nesses vídeos aqui, tá, gente? Porque eu quero trazer os conteúdos, assim, mais do meu ponto de vista, assim mesmo. E acho que ele não vai querer aparecer nesses vídeos, tá? Mas então eu quero trazer pra vocês como que tá sendo, porque quando a gente olha, quem olha de fora, eu tô até sem Instagram porque dá até
uma angústia, assim, sabe? Um negócio, uma coisa, assim, ai, uma angústia, porque eu compartilhei isso com o pessoal lá na minha sala, eles têm a mesma visão também, que assim, quando a gente posta alguma coisa no Instagram, eu posto lá, eu tô, sei lá, aqui na piscina, tô agora no time relax, né? Daí tem pessoas que pensam, nossa, que vida boa, que vida, como que eu posso dizer pra vocês? Tem uma outra visão, sabe? Acha que eu tô aqui luxando, no luxo, né? Vamos dizer. Luxando é boa. Acha que eu tô aqui luxando, acha que eu tô aqui, nossa, só na good vibes. Na verdade, eu tô aqui ralando, procurando emprego, fazendo entrevista em inglês, que eu nunca imaginei na minha vida fazer entrevista em inglês. Gente, se fazer entrevista em português já era difícil no Brasil, fazer entrevista em inglês, numa língua que você ainda está aprendendo, nossa, pensa, é muita ansiedade, muito, muito, muito. Enfim, então assim, eu tenho muita coisa para trazer para vocês sobre mudança de vida, que essa big grande mudança, espero que seja minha última big grande mudança de vida, porque é demais, assim, a todo momento a gente que muda assim radicalmente, o cérebro fica pensando, o que que eu fui fazer da minha vida? O cérebro fica sempre tentando buscar o conforto, né? O que era habitual pra gente, o que era safe, né? O que era mais, que era um ambiente de segurança. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito confusa. Eu não sabia se eu estava em Jandai, se eu estava em Curitiba, onde que eu estava, entendeu? E uma sensação horrível, assim, que me dá de insegurança, não é todo mundo, algumas pessoas não têm esse sentimento. Eu acho que meu noivo parece que não tem esse tipo de sentimento. Como ele veio com a cabeça muito focada no que ele queria, a área de atuação dele é muito boa para trabalhar aqui, então ele já se imaginava muito trabalhando aqui. Então, para ele, eu tenho um esposo de uma amiga minha também, que ele veio para trabalhar justamente, então eles vieram super focados e tal. Se você tem uma mentalidade muito focada, você sabe o que você quer e acho que você sente menos isso, sabe? Mas pra gente que vem acompanhando, que nem eu vim acompanhando o meu noivo, né? Essa minha amiga, eu fiz essa amizade aqui, inclusive, na escola. Ela veio acompanhando o esposo dela, então a gente que vem, assim, ainda mais quando a gente vem sem um trabalho certo, a gente repensa muito a vida, sabe? O cérebro fica tentando voltar para a zona de conforto a todo momento, assim. E o que eu sempre busquei na minha vida foi sair da zona de conforto. Mas dessa vez eu tive um sentimento muito forte de que eu dei um passo grande demais, sabe? E eu quero conversar muito sobre isso com vocês também, porque muitas vezes a gente, né, as pessoas brasileiras querem muito sair do Brasil, reconstruir uma vida fora. E todo mundo traz, dá a sensação que todo mundo traz a internet só o que é de bom, né? É lógico que é bom, o dinheiro que eu for ganhar aqui, né, quando é assim que eu estiver trabalhando, deixa lá, vai ser um dinheiro que eu passando para o Brasil vai ser quase 2 vezes mais, né? Quase 2 vezes mais. Então, vai ajudar bastante, sabe? Vou poder ajudar mais minha mãe, vou poder conquistar realmente sonhos, né? Sonhos que eu tenho que até hoje eu nunca conquistei. E, atualmente, dando uma resumida, tô procurando trabalho e vamos ver o que vai surgir pela frente aí, porque meu inglês ainda para quem entende dos níveis lá de inglês, é nível B1, B2. Então, as, aqui funciona muito assim. O seu retorno de salário vai variar de acordo com o inglês que você fala. Se você fala o inglês fluente, você vai conseguir, com certeza, trabalhos bons aqui, pagando bem, sabe? Só que aqui não tem teto mínimo de salário para as profissões. Então, a empresa paga o que pode e o que quer também, né? Então, eu percebi, pelo menos da minha visão de mundo, que eu tô construindo aqui o seu inglês vai determinar o quanto você vai ganhar. Então, por isso que eu vou continuar muito forte, assim, desenvolvendo meu inglês, porque eu quero com certeza sempre crescer e eu sempre tive essa coisa, assim, dentro de mim de sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. Sabe quando isso fica
martelando na minha cabeça, martelando. Então eu sempre busco melhorar, sempre busco um passo a mais, sempre busco, que nem eu, no trabalho que eu estava em Curitiba, uma boa empresa, uma empresa estabilizada, sabe? Uma empresa que pagava o Unimed pra gente. Então era todo o trabalho tem suas questões, né? Principalmente com colegas de trabalho. Mas era uma empresa boa, assim, sabe? E aí eu fiquei me remoendo, tipo, ai, o que eu fui fazer? Larguei meu emprego, vendi meu carro, vim pra cá, pra um país que eu nem falo a língua. Mas estamos no caminho, né? Tô aprendendo inglês, nível B1, B2 e pretendo chegar na fluência o mais breve possível. E quero trazer toda essa trajetória, como está sendo para vocês. E já está em meia hora de vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Não sei se deu para entender. O que vocês tiverem de dúvida, coloquem aqui para mim. O que vocês quiserem ver daqui também, me perguntem, que eu vou trazendo nos próximos vídeos. E se inscreve nesse canal, porque no próximo vídeo eu quero só conversar com vocês como que foi essa questão de começar o inglês aqui, que documento que eu precisei apresentar, sobre visto para vir morar aqui, como que funciona da parte que eu sei, né, pelo menos que eu vivi aqui, e como tá sendo passar essa temporada de verão aqui, de sensação térmica de 50 graus. Não é qualquer calor. E é um calor abafado, com a umidade muito densa no ar. Então, tá sendo bem difícil. Tô derretendo aqui, eu tô suando, mas tô aqui firme gravando pra vocês. E existem dias melhores pra mim, dias mais difíceis também, que eu penso 50 mil vezes, será que eu volto, será que não? Então não é todo mar de rosas que todo mundo fala, existe sim as coisas difíceis, as questões de adaptabilidade, sabe, num lugar totalmente diferente, com hábitos diferentes, apesar de como a gente tem a questão de globalização, muitas coisas parecem similares. Você sai na rua, você vê o McDonald's, você vê um Starbucks, sabe? Então, assim, passeio em shopping, as pessoas gostam muito de passeio em shopping aqui porque é bem fresco lá dentro do shopping, enfim. Mas tem muitas questões, assim, de dificuldade que eu estou encontrando, principalmente na questão de procurar trabalho. Então, se você tem interesse em saber sobre intercâmbio, trabalho nos Emirados Árabes, pelo menos aqui em Dubai, né, onde eu estou vivendo, acompanhe, né? Me segue aí, dá essa força, dá um like. E o meu sonho no futuro é, na verdade, trabalhar só com a internet, tá? Então, por isso que eu tenho que me forçar a, sim, eu vou gravar, eu vou postar. Então, independente de, eu não tô num lugar tão legal. Gente, eu vou trazer a realidade aqui pra vocês, entendeu? Eu não tô... Meu cabelo tá sujo, tá oleoso, eu não vou gravar. Vou sim, eu vou gravar, eu vou trazer pra vocês o que tem pra trazer, você entendeu? Porque vai ser a verdade no e cru, não vai ter nada montado, não vai ter nada, eu vou me maquiar, eu vou fazer tal coisa só pra gravar. Não, gente, eu vou trazer aqui a realidade do que tem pra ter, tá? Se vocês quiserem, eu faço um tour também do apartamento. Nossa, dá pra trazer muita coisa aqui pra vocês. E com tudo isso também, vai ser a oportunidade de eu registrar esse momento de vida, porque de todas as mudanças que eu tive, eu quero falar também sobre adaptabilidade, quando eu mudei para Curitiba, o que eu percebi, o que eu tô percebendo agora, enfim. Então, o que eu ia falar? Quero trazer para vocês, tá? Se inscreva nesse canal, porque eu vou trazer, então, essa realidade o máximo possível. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou de mim um pouquinho, quer acompanhar essa história, se liga nos próximos vídeos.